essa nossa reunião, né, formativa, TPC de Língua Portuguesa do Ensino Médio seja bem proveitoso. A TPC ela será gravada, subirá para o YouTube, né, no canal DRPP na TV. A carga horária dos professores, né, da diretoria de ensino, hoje nós temos 2 horas-aulas de ATPC. Gostaria que vocês mantessem o foco, né, podem ir fazendo os registros no diário de bordo, anotando aí as dúvidas, né, para que ao final dessa TPC ou em qualquer momento que vocês sentirem à vontade, né, que possam estar esclarecendo as dúvidas. Ao final da TPC, o formulário de avaliação, né, para a presença estará disponível. Vocês podem registrar aí a presença. Pode passar, por favor. E aí nós temos, né, a nossa equipe, essa equipe maravilhosa aí que compõe parte, né, dos trabalhos pedagógicos na diretoria de ensino. Nós temos a Marta como nossa dirigente de ensino, que está à frente do trabalho pedagógico, o Fred como diretor do núcleo pedagógico, que está nos auxiliando aí, nos orientando no que diz respeito ao pedagógico das escolas, Fernando, que é o PCNP de Tecnologia, que nos auxilia nas ATPCs de língua portuguesa. E hoje, né, como vocês viram, nós trouxemos aqui para vocês uma nova temática, pode passar mais uma vez, a respeito da literatura. Como tema da nossa TPC de hoje, perspectiva para o ensino nas aulas de língua portuguesa, né? Quais são as perspectivas em relação à literatura nas aulas de língua portuguesa hoje? Vamos pensar assim, né? Com a BNCC, com o currículo do Estado de São Paulo, como nós devemos ensinar a literatura aos nossos alunos. Então, hoje nós vamos ter o gostinho, ter o prazer, né, ter esse momento para estar esclarecendo a respeito, entendendo como que a literatura ela está no nosso currículo e como deve se trabalhar com os nossos alunos. Pode passar, por favor. E como, né, de prática, mais uma vez, por favor, os objetivos da nossa TPC, promover a formação do professor nesse espaço de ATPC e levá-los a refletir o que é essencial nesse contexto de atividades remotas, dar a devolutiva da avaliação da TPC anterior, propiciar momentos de leitura durante a formação e compreender a proposta do ensino de literatura. Pode passar. Os conteúdos. Hoje nós focaremos com a literatura. Nas estratégias aí estaremos utilizando a leitura de leite e a aula expositiva dialogada. E a avaliação, como eu já disse, será a partir do formulário online ao final da nossa formação. Pode passar. E eu vou convidá-los agora para apreciar, né, a leitura de hoje. Então, hoje, eu trouxe para vocês uma leitura de leite um pouco diferente, né? E nós vamos passar agora, eu gostaria que vocês apreciassem essa leitura, né? Foi feita pensando em vocês. Pode passar o vídeo, por gentileza. Essa é a Cris Pismente, né? E ela vai fazer a nossa leitura de hoje. Oi, gente. Sou Cris Pismente. Fui convidada pela Nilceia para participar de um encontro com vocês, ao vivo. Mas a minha timidez não me permite encontros ao vivo. Então eu sugeri a gravação desse vídeo para estar falando um pouquinho de mim. Sou nascida em São Paulo, nascida e criada em São Paulo, formada em pedagogia, trabalhei no município de São Paulo como diretora de creche durante alguns anos, mas não fazia meu perfil, prestei concurso aqui no Guarujá, onde meu pai tinha casa, meu pai já morava, para professor, passei e vim embora. É o que eu amo fazer, amo ser professora, amo o contato com as crianças.
e com os adultos. Esse ano eu me descobri no EJA e é um trabalho lindo também. Já participei do programa Mais Educação do Governo Federal durante 2 anos, onde eu trabalhava com 120 crianças diretamente o tempo todo. E foi muito bom, um aprendizado lindo. Agora, a minha experiência como leitora. Desde pequena, eu sempre gostei de ler. Eu via a minha mãe lendo e eu queria também. Então, assim, o primeiro livro que eu li na vida, por incrível que pareça, foi O Outro Lado da Meia-Noite, porque minha mãe lia Harold Robbins e eu peguei o livro para ler. Quando ela me viu lendo aquele livro, que é um livro um pouco pesado para uma criança, ela começou a comprar livros para mim. Então, e depois os da escola, nós tínhamos que ler, né, 4 livros por ano, cada bimestre um livro, com prova do livro e tudo. E eu acho que tudo isso me tornou leitora. Eu gosto de ler. E quanto mais a gente lê, maior a facilidade para escrever. E assim eu me tornei uma escrevinhadora, uma escrevinhadeira. Eu não me considero poeta, poetisa. Tenho um livro publicado, porém também não me considero escritora. Eu sou uma professora que relatou a experiência em livro. E agora eu vou ler para vocês meu poema Sou Feita de Retalhos, que foi o que me tornou famosa na internet, por conta de terem trocado a autoria pela da Cora Coralina. Então, vou ler para vocês, porque hoje já considero a Nicéia um retalhinho da minha vida e por intermédio dela vocês também. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer a minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte de suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. É isso, gente. Obrigada. Eu coloquei para a Nilceia aqui qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazer a ela me passa e eu respondo com o maior prazer. Mas realmente a minha timidez não me permite estar ao vivo e a cores com vocês. Tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim, Nilceia, dá para a gente ver sim. Está na devolutiva de ATPC. Isso, então vamos lá. Então, né, dando a devolutiva, enquanto o Fernando vê aí as sobremesas a respeito do vídeo, né, da TPC, da última TPC de língua portuguesa do ensino médio. Na última TPC de língua portuguesa do ensino médio, nós trabalhamos estratégias de leitura para compreensão leitura, que foi no dia 28 de outubro, tá? E aqui nós temos alguns, né, depoimentos aí, pensando na formação, né, feita da TPC, com alguns comentários. Então, nós tivemos aí uma pessoa, né, que avaliou como bom o trabalho desenvolvido, 25,6 aí avaliando como um trabalho muito bom e 64,1 como um trabalho excelente. E aqui eu trago, né, alguns depoimentos das pessoas.
super esclarecedor e produtivo, foi maravilhosa, com grande aprendizagem, parabéns, muito bem escolhido, desenvolvimento comprometido por falhas nos recursos tecnológicos, né? Nós tivemos alguns probleminhas com a internet e acabou comprometendo aí a transmissão. Excelente conteúdo e explicação, sempre conteúdos que auxiliam muito a didática do professor. O ATPC retomou conceitos e a importância da leitura, mas também o leitor, que manter o hábito, o prazer e a frequência da leitura poderá ter um vocabulário rico. Portanto, será um formador de opinião e terá o senso crítico. Adoro esses ATPCs da diretoria, pois aprendemos muito. O ensino da ATPC ajuda em muitos professores, né, em ações em tempo de atividades remotas. Muito enriquecedor. Então, isso daí foi a devolutiva, né, um pouquinho da avaliação que os professores fizeram após a ATPC de língua portuguesa do ensino médio. Tudo bem? Agora eu vou chamar, né, nesse momento, vou chamar a Kátia, né? A Kátia é a nossa formadora lá da EFAP. Ela vai falar um pouquinho, né, com vocês a respeito da literatura. Oi, Kátia, você está por aí, querida? Olá, tá me ouvindo? Sim. Então, a Kátia, ela é mestre em literatura e crítica literária, formada, né, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é especialista em literatura pela mesma universidade. Ela é licenciada em letras, com habilitação em língua portuguesa, possui graduação em pedagogia, com ênfase em administração escolar, participou da elaboração do currículo paulista dos anos finais em língua portuguesa e atualmente ela faz parte da equipe técnica curricular da Secretaria do Estado de São Paulo. Trabalha com a formação de professores e produção de materiais didáticos. Kátia, seja bem-vinda, tá? E a palavra é sua. Olá, obrigada. Obrigada a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Nilceia, obrigada, diretoria, pelo convite. Falar de literatura sempre é uma grande condição para mim, algo que me chama bastante atenção, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência, né, por todas as condições que nós estamos inseridos nesse momento, né? Como vocês podem perceber, aqui é a minha pequena casa, moro numa kitnet, e é só assim mesmo para que eu consiga receber todos vocês aqui na minha casa, né? Ela é bem pequenininha, mas a tecnologia ajuda bastante nesse sentido. Então, sejam bem-vindos à minha humilde casa, à minha pequenina casa, tá? E não temos aqui um cafezinho presencial, mas ele fica oferecido a vocês todos como um cafezinho virtual, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre as perspectivas para o ensino de literatura nas aulas de língua portuguesa, tá? Eu faço parte, então, como a Nilceia já adiantou, da equipe curricular de língua portuguesa. Eu atuo na Secretaria da Educação com a montagem de materiais didáticos. Então, qual é o grande desafio da gente? Olhar para as habilidades, tentar transformar essas habilidades em material didático, e daí mora o grande problema. Quando vamos fazer a associação dessas habilidades para escolha de insumos para montagem, nós percebemos algumas fragilidades na própria escrita, na própria redação. Então, como tudo,
tudo está em construção. Ainda bem que o nosso currículo é um currículo vivo e ele precisa sim ser readaptado, ser reestruturado, enfim. E é interessante a gente perceber, a gente como produtora de material, a gente perceber toda essa condição a partir da própria escrita, porque é uma reavaliação do nosso trabalho, né? E nesse montante, nós temos a literatura nos anos finais, tá? O que é a literatura nos anos finais? É uma literatura voltada para a leitura, tá? Então, nós temos ali um trechinho do texto do Mário Quintana. Esse trechinho é formidável, tá? Ele foi retirado do livro A Vaca e o Hipogrifo e diz assim: sim, havia aulas de leitura naquele tempo. A classe toda abria o livro na página indicada, o primeiro da fila começava a ler e, quando o professor dizia adiante, ai de quem estivesse distraído sem atinar o local do texto. Essa leitura atenta e compulsória seguia assim, banco por banco, do princípio ao fim da turma. Então, nós percebemos aí uma condição que foi imposta a alguém num determinado tempo e é uma condição imposta também a nós hoje, tá? Eu, como aluna, participei também desses processos e apliquei esse processo, inclusive, em algumas turmas minhas, né? É óbvio que a aprendizagem faz com que a gente modifique metodologias. E é aí que está acho que a grande chave de tudo. É a metodologia, é a prática do professor, é a experiência do professor, é o estudo, é a participação, é a experimentação total em sala de aula, tá? Dizer que isso tudo é fácil, não é fácil não, certo? Eu saí da sala faz pouco tempo para a escrita do currículo, mas toda essa experiência que eu estou trazendo para vocês hoje, ela é proveniente desse período que eu fiquei em sala de aula atuando com alunos de ensino médio e alunos do ensino fundamental. Isso eu acho que foi uma grande soma, porque a partir daí a gente consegue observar, né, os problemas, as fragilidades e tentar inserir tentar minimizar essas fragilidades dentro da nossa sala de aula. Então, só uma observação. Tudo que está aqui é fruto de um estudo voltado para a sala de aula, tá? Então, as atividades que eu vou mostrar para vocês agora foram testadas também com os alunos em sala de aula, tá? E é óbvio que foi de uma forma diferente, tá? Porque agora elas foram adaptadas para esse contexto, mas vocês vão perceber um pouquinho como é que fica essa tentativa do trabalho lúdico, a fim de que ele seja aprimorado com o estudo acadêmico, tá? Vamos passar para outra tela? Então, olha só. Iniciando por epílogos. Vocês conhecem esse texto? Lembram-se dele como professores de literatura? Sim? Queria ver só um sim ali no chat para a gente dar continuidade. Não? Sim? Nilceia? Já ouviu falar? Então, olha só. O início por epílogo. Olha lá, a gente já tem ali uma resposta. Ó, a professora
Perceba bem como é. Agora você vai me auxiliar aqui na percepção desse texto e verificar se ele tem assim uma ligação com o texto lá de trás, tá? Então vamos lá. O que falta nesta cidade? Dá um cliquezinho aí para mim, por favor, ou o Fernando ou a Nilceia. E aí, o que é? Qual é esse VDD? Qual é o significado dele? O que significa esse VDD? O que vocês acham que significa? Coloquem aí no chat, por favor. Caroline, que respondeu sim. O que você acha, Caroline? Conversem comigo, por favor. Tá? Então, o que falta nessa cidade? Ah, verdade. Olha lá, a Mirtes respondeu para a gente. Verdade? É sim, Mirtes, verdade. E que mais por sua desonra? Qual é o antônimo de desonra? Qual é o antônimo de desonra? Até agora não apareceu nenhuma contribuição. Não? Então você pode responder, Nilceia. Eles estão pensando. Honra, muito bom. Quem respondeu foi a Sandra. Falta mais que se lhe ponha. Sobe ali. E aí, esse símbolo, o que significa esse símbolo? Não sobe o outro ainda não, só um minutinho. O que significa esse símbolo? Será que os nossos alunos adolescentes sabem, conhecem esse significado? Agora sobe o outro para a gente, por favor. E aí, agora fica mais fácil? Isso tudo está muito associado à questão da timidez, né? Aquele ruborzinho. Olha lá, timidez, os alunos saberiam. Muito bem. Agora vamos completar. A Caroline, eu acho que já sabe a resposta. Olha lá. É isso mesmo. O Reinaldo colocou vergonha. E é isso mesmo, tá? Então vamos começar a releitura. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Tá? O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta o quê? Verdade, honra, vergonha. Perceberam? Esse texto ele foi reelaborado, ele foi reescrito, e é um texto que permeia lá no século que já não é mais o nosso. Tá? Pode seguir, por favor. Quem apôs nesse socrócio negócio? Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior dessa loucura? Usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu, negócio, ambição, usura. E a justiça a resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta, injusta. E o açúcar acabou? Ó, não tem nada a ver, tá, com a questão do arroz, tá bom? De hoje em dia, olha só. Ou será que tem? Ou será que isso é proposital, foi colocado aqui de forma proposital, e isso pode ser um gancho para um link no trabalho de sala de aula, para desenvolvimento, por exemplo, de elementos de opinião, né? Então, olha lá. O açúcar já se acabou? Qual é a resposta? Pode subir. Dá um cliquezinho pra gente. Aí. E o dinheiro se extinguiu? Pode subir mais um. Logo já compareceu?
E aí, a gente consegue as respostas? O açúcar já se acabou, a flechinha, análise do próprio gráfico. E o dinheiro se extinguiu, a flechinha para cima, logo já compareceu, tá? Esse símbolo, o que significa, tá? Vamos seguir, por favor? Olha lá. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce. Dá um cliquezinho, por favor. Baixou, subiu e morreu. Tá? Valha-nos Deus o que custa, volta só um pouquinho. O que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Esse texto é do Gregório de Matos, não é do nosso século. Portanto, é algo que eu considero em literatura como uma condição atemporal. Não é do nosso século, porém é do nosso século. Faz parte, está tão nítido ali, toda essa concepção histórica, social, e toda essa concepção histórica e social pode ser resgatada para os nossos dias. Tá? Então, o que poderia virar isso? Isso poderia virar um jogral, que foi o motivo desse texto ser apresentado para vocês. Eu lembrei que na época que eu trabalhei com os meus alunos de ensino médio, esse texto, ele foi, as respostas eu pedia para que eles falassem em jogral. Ficou uma coisa muito bonita, muito interessante, tá? E era um ensino médio com quase 50 alunos. Então, foi assim, teve uma hora que começou a dar um eco, e todo aquele som acabou tomando a sala, né? Então foi bem interessante, foi um trabalho bem inusitado, e isso depois ele foi concretizado com alguns aspectos da nossa própria realidade, da nossa contemporaneidade, e virou uma música de rap, tá? Uma letra de rap. Tá? Então, tá aí uma dica que, para mim, deu certo, ok? E só complementando, era uma turminha da periferia de uma cidade chamada Franco da Rocha, tá? E era uma turma noturna, ok? Vamos seguir? Então, lá no nosso título, nós temos a palavra perspectivas. Então, o que nós entendemos por perspectivas? Perspectivas são pontos de vista, indicam modo, possibilidade, expectativa, entendimento, pensamento, panorama, e tudo isso leva ao quê? A um conjunto de procedimentos. Então, o que nós fizemos até agora? Nós pegamos alguns pontos de vista, tá? Transformamos isso em possibilidade, em expectativas metodológicas, certo? Só pegando alguns tópicos, e transformamos isso tudo num conjunto de procedimentos. Pode seguir, por favor. E essas perspectivas, elas envolvem o quê? Escolhas. Eu fiz escolhas, e essas escolhas envolvem algumas experiências. Essas experiências, por sua vez, envolvem adaptações, que foi o que nós fizemos aqui. E essas adaptações, elas envolvem o quê? Práticas criativas, tá? O ser humano, ele é criativo por si só, tá? Sempre vai aparecer ali uma adaptação ou outra na nossa aula. O professor, ele é um ser criativo, certo? Então, e haja criatividade para tentar adaptar todos esses movimentos metodológicos às nossas situações atuais, não é? Tá? Então, fiquei batendo aqui
para pensar como é que eu ia adaptar aquele texto do Gregório de Matos para essa situação. Pensei, não consegui pensar sozinha, busquei informações com alguns colegas de trabalho, esses colegas me ajudaram, tá? E assim nós formamos uma força criativa. Nós somos criativos sempre, às vezes a gente precisa pedir ajuda, né? Então, e esse é um detalhe também do próprio professor. O professor, ele precisa ser bastante humilde nesse sentido, tá? Sempre procurar situações que o ajudem a enraizar alguns propósitos para suas aulas, tá? Vamos seguir? Então, conjunto de procedimentos. Então, no que nós nos baseamos para montar essa condição, essa perspectiva, essa tentativa metodológica? Então, vamos lá. Nos anos finais, nós temos uma combinação de habilidades. Eu não vou ler a habilidade toda para vocês, é só essa partezinha que está em destaque, tá bom? Então, ela faz parte do currículo paulista. Então, uma possibilidade é buscar a leitura em voz alta de textos literários diversos. Eu trouxe Gregório de Matos para o ensino fundamental também. Comentei com vocês que eu fiz essa brincadeira com os alunos do ensino médio noturno, mas há 2 anos eu trabalhei esse mesmo texto com os meus alunos do ensino fundamental, com as turmas de 9º ano, tá? Então, esse mesmo texto foi trabalhado, não dessa forma, mas ao invés de virar um rap, esse texto ele foi transformado numa letra de rock, tá? Ficou interessante, mas deu um pouquinho de trabalho, mas foi um trabalho bem gratificante também, tá? Então, o que a gente espera que o aluno faça? O que eu, como professora, esperei conseguir com esse trabalho? Que o aluno lesse em voz alta textos literários, no caso, eu ofereci a ele o texto do Gregório de Matos, eles ressignificaram esse texto, tá? Expressando a compreensão e a interpretação, por meio de uma leitura de fala expressiva e fluente. E aí eles montaram um pequeno podcast, tá? Eles gravaram a leitura e isso tudo foi inserido num projeto chamado Mediação em Linguagem, tá bom? Então, esse foi um procedimento. Na época, nós não tínhamos a redação dessa habilidade ainda, mas nós tínhamos uma expectativa do currículo antigo, que era a leitura em voz alta também, tá? Então, eu só trouxe essa habilidade para nós atualizarmos o momento histórico, ok? A outra habilidade, pode subir, elaborar texto teatral a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma, de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, entre outros. Explicitando as marcas, as variações linguísticas e retextualizando o tratamento da temática. Para essa habilidade, que também não era com essa redação, era uma outra redação, tá? Eu trabalhei o texto 5 minutos do José de Alencar, isso com os alunos do 9º ano, tá? Então, eles fizeram a adaptação e transformaram a linguagem proveniente da época do autor para uma linguagem atual. Então, a linguagem do jovem ficou bem interessante, esse texto de 5 minutos, ok? Vamos lá? Pode subir. E aí, tudo isso a gente pensa no engajamento, tá? No engajamento ativo, nos processos de planejamento, textualização, revisão. Então, não basta, por exemplo, ele retextualizar, ele modificar o âmbito textual, o movimento textual, mas ele pode ser inserido e estimulado a fazer a sua revisão,
tá? E muitas vezes a reescrita acontece também, tá? Lá no finalzinho eu trago para vocês um trabalho que eu fiz com eles, a partir de um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Depois, chegando lá, eu conto um pouquinho essa experiência e isso tem a ver com essa habilidade que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá? E representar cenas ou textos dramáticos. Então, tudo isso é possível, porém requer trabalho. Muitas vezes requer uma adaptação no planejamento, tá? E de adaptação em planejamentos, o professor é craque, né? Então, esse jogo de cintura precisa existir na escola. Tá? A escola precisa estimular a leitura, precisa estimular esse movimento de readaptar os planejamentos. Tá? E muitas vezes esses planejamentos podem dar uma vazão bem interessante para a construção de projetos. Tá? De projetos em área, de projetos até do próprio componente, mas tudo isso requer uma harmonia com a própria equipe gestora. Tá? E essa harmonia é uma conversa com a diretoria de ensino também, tá bom? Vamos lá? Pode seguir. Aí, tudo isso, desse conjunto de procedimentos, a gente pega uma habilidade que eu acho que conversa com tudo, né? E é o que a gente espera. Além do ler, é óbvio que vem o escrever. Só que aí, como eu falei para vocês, a gente faz uma escolha. Então, a escolha para esse momento de conversa com vocês foi justamente essa habilidade. Então, todas aquelas outras, elas podem culminar nessa daqui. Ler de forma autônoma textos de gêneros variados, tá? Não só os literários. Nós fizemos um recorte aqui para o texto literário, mas não são só os textos literários, certo? E os textos literários conversam muito também com gêneros textuais de outros campos de atuação, principalmente com os jornalísticos, né? Ok? E os midiáticos. Pode seguir, por favor. Agora, o que significa ter autonomia? Ter autonomia é ter livre-arbítrio, é ser apto para tomar suas próprias decisões. Tá? Então, venho uma perguntinha para vocês. Qual foi o último livro de ficção que você leu? Faz tempo. Tá? Como você se descobriu um leitor autônomo? Tá? Como professor, como já um indivíduo adulto. O relato da professora Cris, que é uma pena que a gente não conseguiu ouvir, é uma graça, e depois a Nilceia e o Fernando acredito que vão passar para vocês, né? Ele contém informações de como ela foi estimulada a ler. O que se deu com você? Você tem aí uma passagem marcante a respeito disso? Tá? Então, verifiquem como é que isso se processa no seu próprio contexto de vida, na sua própria formação. Agora, quanto a mim, eu vou contar bem rapidinho. A estimulação para a minha leitura foi a partir da inveja, tá? Então, o meu irmão, ele ganhou um livro chamado Marcelo Marmelo Martelo, e o nome do meu irmão é Marcelo. E eu queria muito que a minha mãe me desse também um livro que tivesse o meu nome. Mas onde é que ela ia achar um livro que tivesse o meu nome, Kátia? É meio complicado esse nome. Um nome que não é assim tão inusitado para um título de livro, tá? E aí, essa motivação, entre aspas, invejosa minha, fez com que a minha mãe me desse um outro livro chamado Sandra na Terra do Antes, tá? E a partir daí
eu desencadeei uma série de leituras e essa motivação partiu de alguém que tinha uma condição de escolha, tá? E ela escolheu isso para uma criança. Então, sempre nós estamos trabalhando com essa condição de motivação, certo? Então, a escola, ela vai motivar o aluno, o estudante, a ler, certo? Agora, essa leitura, ela vai se tornar um prazer, uma fruição a partir do próprio estudante, a partir do próprio indivíduo. O indivíduo é que vai, em seu tempo, se descobrir autônomo ou não para essas leituras. A escola prevê, a escola propõe, a escola espera que o estudante saia um leitor autônomo. Tá? Vamos conseguir, dos 50 alunos lá do ensino médio que eu relatei para vocês, os 50 alunos se engajaram nessa autonomia de leitura posterior? Claro que não. Tá? Então, existem também as escolhas. Alguns foram atrás do Gregório de Matos, de livros dele, de poemas dele, outros lá do José de Alencar foram ler Viuvinha, foram ler Senhora, foram ler outros títulos, tá? Então, a nossa função é estimular, certo? Se dá certo, a gente espera que dê certo. Mas, se não der, em algum momento, esse aluno vai se descobrir leitor de algo. Pode não ser leitor de ficção, pode ser leitor de outros gêneros textuais que vão fazer parte da sua própria vida e das suas próprias escolhas posteriormente à escola, tá? Vamos lá? Aí, leitores autônomos. Como isso acontece no ensino médio? Tá? Então, tem um recorte aí do currículo paulista do ensino médio. Tá? Então, o que nós esperamos dele? Dentro do campo artístico literário, lembrando que isso é um recorte de atuação, tá? Então, o campo artístico literário abrange o espaço de circulação das manifestações artísticas em geral, contribuindo para a construção da apreciação estética significativa para a constituição de identidades. A vivência de processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade e a expressão de sentimentos e emoções. Isso tudo possibilita ao estudante reconhecer, valorizar, fruir e produzir tais manifestações, com base nos critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. Então tá aí, o cutucão é justamente na sensibilidade. Tá? Então, esse cutucão na sensibilidade pode fazer com que o nosso estudante seja despertado para outras condições histórico-sociais, artístico-literárias, enfim. Tá? Vamos lá? Então, entrando agora no campo do ensino médio, nós esperamos que o estudante saia dos anos finais lendo de forma autônoma textos de gêneros variados, para que no ensino médio ele crie obras autorais em diferentes gêneros e mídias. Pode subir as outras, pode ser? Mais uma, aí, pronto. Seleção, seja capaz de se repertoriar nesse sentido, tá? Nós pensamos que ele deva sair do ensino fundamental um leitor autônomo, a fim de que no ensino médio ele seja capaz de analisar obras significativas da literatura brasileira e de outros países, em especial a portuguesa, a indígena, africana, a latino-americana, tá? Com base nas ferramentas da crítica literária. Certo? Então, morre, por exemplo, o trabalho com os períodos literários no ensino médio? Não necessariamente. Ele não precisa ser dado como nós aprendemos na escola, tá? Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso. Então, a gente tem uma linha histórica. Gregório de Matos foi trabalhado, por exemplo, no ensino fundamental e no médio. A partir daí, esse é um gancho para a gente estudar o próprio autor, estudar o seu período histórico,
o seu período político. No caso de Gregório de Matos, a Bahia estudada naquele tempo e a Bahia de hoje. Existe uma possibilidade de confronto, existe essa possibilidade de comparação, tá? Nós temos outros textos, podemos comparar esse texto do Gregório de Matos com um texto chamado Quem Roubou Meu Futuro, da Silvia Ortoff, tá? Então, são comparações, e aí entra a crítica literária, e aí entra a literatura comparada, tá? O nosso recorte ele foi mais filosófico e sociológico nesse sentido, mas poderíamos partir para uma outra situação também, poderíamos partir para um recorte totalmente voltado para a textualização desses materiais, desses gêneros, ok? E só volta um pouquinho, só para a gente terminar aquela última. Aí. E a gente espera que ele selecione obras do repertório artístico literário. Aí, selecionar obras do repertório artístico literário contemporâneo à disposição segundo suas predileções também está motivado, é uma ação que está motivada à autonomia. Tá? Então, nós estamos aí totalmente imersos no mundo das escolhas. Mas essas escolhas, na escola, elas podem ser orientadas, tá? E aí, a partir do momento que elas são orientadas e isso é apreciado, e isso é traduzido em conhecimento, o nosso estudante, ele caminha sozinho, tá? Assim como nós adultos, após a saída da escola fazemos as nossas escolhas. Fizemos a escolha, por exemplo, por cursar letras, né? Fizemos algumas escolhas e muitas vezes partimos para um concurso e nos efetivamos em língua portuguesa, tá? Essa é a nossa escolha, essa é a nossa motivação. Ok? Alguns vão mais para o lado da análise linguística, outros para a análise literária, enfim. Então, temos aí algumas situações, só que elas todas somadas enriquecem muito o conhecimento que vai ser trabalhado em sala de aula. Ok? Continuemos, por favor. Tá? Então, essas escolhas e associações são o quê? São nada mais do que práticas sociais de linguagem. Estamos imersos nessas práticas sociais de linguagem o tempo todo, tá? E essas práticas sociais de linguagem, elas estão associadas alguns paradigmas culturais. E o que são esses paradigmas culturais, né? Esses paradigmas, eles possuem um papel relevante na formação da nossa sociedade, tá? E só lembrando que a nossa sociedade não nasceu hoje, né? Ela vem de muito tempo, um acúmulo de culturas, de valores, um acúmulo de situações políticas, de situações artísticas, todas ali ao longo desse período, ok? E esses paradigmas também não são novos, não são únicos. O ser humano, ele convive em grupo, ele cria cultura o tempo todo, desde os tempos mais remotos. E a literatura é uma criação de cultura, né? A transposição dessa literatura para outros meios também é uma criação de cultura. E tudo isso está implicado no quê? Na linguagem. E por uma condição de linha de pesquisa, tá, que eu sigo, eu acredito que a linguagem é o caminho para a produção criativa. A linguagem, ela abre possibilidades para o querer, para o poder, para o dever. Para o querer, poder, dever, fazer o quê? Né? Tudo isso associado, atrelado ao saber e ao fazer. Tá? Então, a linguagem é isso, certo? Tem outras perspectivas, claro que sim, mas a linguagem é o caminho e a partir desse caminho nós temos uma abertura múltipla
para outros segmentos, principalmente quando fazemos a associação à condição multissemiótica, tá? Nilceia, Fernando, eu só gostaria que vocês me dessem um toque com relação ao horário, tá certo? Tá bom? Se nós temos um tempinho a mais, quanto mais, para eu me organizar aqui. 13 minutos, viu, Kátia? Quanto? Não escutei. 13. Ok, perfeito. Estamos no tempo certinho, então. Vamos lá. Vocês conhecem Edgar Morin, né? Ele é um marco para o condicionamento de alguns estudos, principalmente para a área da educação. Então, ele diz assim, num título de uma entrevista que ele deu, tá? O título é Preciso Ensinar a Compreensão Humana. Mas a gente pode colocar isso em pauta e colocar isso em discussão. E vai dar um filosófico bem interessante, tá? Mas essa não é a seara de hoje, ok? O que eu trouxe para vocês é um relato que eu achei muito interessante dele, tá? A gente vai fazer a leitura dessa parte que está em destaque, ok? Então, Edgar Morin, ele foi questionado pela revista, né? A respeito do que alimenta as esperanças no mundo, para um mundo melhor, tá? Resposta dele: a esperança é a ideia que o futuro já que é incerto. Desculpem, vamos recomeçar aqui. A esperança é a ideia que o mundo, já que é incerto e já que é desconhecido, pode justamente ser melhor. E no fundo, meu sentimento profundo é que eu sou um pedacinho temporário numa gigantesca aventura que é a da humanidade, que começou talvez há 7 milhões de anos, quando um primata virou bípede, que continuou a seguir pela pré-história, a história, o fim dos impérios, os acontecimentos, as guerras mundiais. Sim, é isso mesmo, né? A aventura absolutamente incrível. E eu até acrescentaria no absolutamente um absurdamente incrível, tá? E como o passado é incrível, eu sei que o futuro também será incrível, certo? Então, tudo isso que eu passei para vocês, tudo isso tem a ver também com essa outra máxima dele, né? Que ele mesmo intitula como máxima. O que não se regenera, degenera. É preciso estar com as forças da regeneração. Ou seja, nós nunca seremos os mesmos, nós nunca seremos os mesmos professores, nós precisamos nos reinventar. Essa palavra virou uma palavra até clichê, né? Nós nos reinventamos o tempo todo, tá? E na escola pública, essa reinvenção, ela requer uma criatividade além do limite, tá? Porque faltam recursos, faltam possibilidades, a gente imagina uma coisa e não dá certo, né? Principalmente quando trabalhamos com os aspectos tecnológicos, tá? Então, temos que estar dando jeitinho em tudo o tempo todo, tá? E é por isso que o povo brasileiro muitas vezes é tido como um povo bastante criativo. Ele consegue dar o jeitinho, mas o jeitinho sempre tem um fundamento, né? Sempre tem uma fundamentação por trás, que é o nosso próprio conhecimento, que é a nossa própria experiência, ok? Vamos lá? E aí as regenerações continuam, ok? Do epílogo para os recomeços, com ou sem tecnologias consideradas novas. E aí, o que fazer, não é? Tá? Se eu não tenho a tecnologia lá que eu utilizei para a motivação do texto do Gregório de Matos, eu uso jogral, certo? Eu uso uma teatralização,
eu faço a leitura teatralizada, eu interpreto, certo? Peço para que um aluno interprete. Isso não é novidade para ninguém, certo? Por isso que a gente colocou ali o novas entre aspas, certo? Porque essa é uma palavra que me marca bastante e me deixa um pouquinho com a pulga atrás da orelha, certo? Até que ponto a palavra nova está presente nas nossas vidas, tá? Então, partindo dessa consideração, eu acho que a gente pode sintetizar todo esse trabalho nesse texto que eu coloquei aí para vocês, ok? Então, vamos lá. Em aulas de língua portuguesa, a literatura pode ser trabalhada por meio de estratégias variadas de leitura. Isso envolve o oposto do que traz o texto leitura-redação, lá do Mário Quintana, daquela leitura pausada, parágrafo a parágrafo, que o professor vai testando os alunos e pedindo para que cada um leia e leia quando chegar a sua vez. Uma experiência que me marca com relação a isso, por isso que eu trouxe também esse texto para vocês, no meu momento de escola, em que nós íamos ser testados com relação à leitura. O professor deu um texto para a gente fazer a leitura, para fazer o treino que ele cobraria numa próxima aula. O que eu fiz? Eu li tantas vezes aquele texto, tantas vezes, eu não lembro nem o nome do texto, tá? Mas eu decorei para aquele momento. Quando chegou a minha vez, eu desinvestei a falar aquele parágrafo sem pontuação nenhuma. E na época a contagem das notas era de A a E, né? Era por letras. E eu recebi um E em leitura. Mas eu tinha treinado tanto, eu sabia, eu sabia o que dizer e eu recebi um E em leitura, tá? Então, são situações que também marcam o tempo. Hoje, por exemplo, eu já não faria mais a leitura com os meus alunos dessa forma, tá? Já fiz, tá? Não assim tão... Então, não foi uma coisa não tão drástica como aconteceu na minha época, mas eu trouxe essa experiência para a minha sala de aula. Então, a busca pela autonomia leitora corresponde à estimulação de práticas metodológicas. Isso ainda não garante, como em um passe de mágicas, que os estudantes serão fisgados pelo prazer de ler, ok? Então, os tempos, os gostos, por exemplo, precisam ser considerados e respeitados. A escola, entretanto, pode garantir o acesso à leitura de ficção, por exemplo, a fim de repertoriar os jovens. Então, esse repertório é um estimulador, tá? Quanto a isso, uma vez eu levei um texto do Chico Buarque, isso foi num colégio particular, e não coloquei nem o título e nem o autor, tá? E pus o texto na lousa e eles leram, amaram o texto, enfim. Por que eu fiz isso? Porque anteriormente eu já tinha levado um outro do Chico Buarque e eles torceram o nariz, né? Assim, nossa, Chico Buarque, não gosto. Né? E uma série de situações vexatórias. Aí inverti, coloquei o texto sem o título e sem o autor. Eles leram, certo? E amaram o texto, não disse para eles que era do Chico Buarque, e eles também fizeram a retextualização dessa letra de música, colocaram uma outra melodia, enfim, adoraram a atividade e depois eu dei os nomes aos bois, tá? E aí foi uma maneira também de mostrar para eles que nós precisamos nos repertoriar, tá? Então, é só uma experiência de sala de aula. Então, uma sugestão: o trabalho com as práticas sociais de linguagem inseridas em seus diversos campos de atuação humana é um exemplo.
Na prática, a transformação de um texto em outro tematiza uma boa possibilidade de ação pedagógica. Isso até eles conseguirem essa questão da autonomia. Tá? Então, nós estamos no mundo da prática metodológica, ou seja, no mundo das situações em sala de aula, ok? Aí tem uma tela para vocês, posteriormente, que fala sobre o significado de regenerar, ok? Então, regenerar, eu trouxe justamente um print do Wikipedia para vocês, para que nós também tiremos esse estigma de que não podemos utilizar o Wikipedia em sala de aula. Temos que ter cuidados, né? Mas é um movimento de pesquisa também, tá? Então, o que é o regenerar? Regenerar é gerar ou produzir novamente, formar de novo. Ou seja, nós estamos sempre, o tempo todo, nessa condução do trabalho e nesse mundo criativo, esse mundo crítico das nossas próprias condições humanas e históricas que vivemos, ok? Aí tenho algumas outras experiências que eu vou passar para vocês rapidamente, com relação ao epílogo. Só sintetizando, epílogos de Gregório de Matos, na minha prática de sala de aula, tanto no fundamental quanto no médio, virou letra de música voltada para acontecimentos atuais. Tá? 5 Minutos, por exemplo, de José de Alencar, virou peça de teatro associada à história do filme A Bela Adormecida, ou seja, a gente fez aí um trabalho de comparação, tá? E nós temos o texto A Verdade, do Luiz Fernando Veríssimo, que virou uma radionovela, tá? Que ela está disponível aí no YouTube. Eu não sei se a gente consegue transmitir esse vídeo. Só para a gente finalizar. E após esse vídeo, eu fecharia com vocês com a leitura de um texto Filho de Gato é Gatinho. Mas esse vai ficar como como um deleite para vocês, tá bom? Eu coloquei o vídeo aí. Eu ia fazer uma leitura diferenciada, mas por conta do tempo nós não vamos fazer, tá bom? Então fica aí essa possibilidade de leitura. É um texto bastante interessante e ele pode ser trabalhado também com a leitura teatralizada, interpretada, certo? E pode ser uma motivação para o trabalho com slams em sala de aula, tá? Então, Filho de Gato é Gatinho, do Patativa do Assaré, que lembra bastante aquelas escutas de repente, e o slam tá aí também, e os alunos amam essa novidade, tá certo? Logo em seguida tem o material pesquisado que vocês podem seguir. Existem outras bibliografias que depois, se for interessante, eu disponibilizo a vocês, ok? É possível a gente passar o vídeo para finalizar? A gente resume assim. É um vídeo de 1 minuto que foi gravado para o Mediação em Linguagem, na época em que eu estava com os meus alunos do 9º ano. Eu passei o texto para eles, eu mesmo fiz o roteiro, aí os meus alunos do 9º ano não gostaram do roteiro, eles recriaram o roteiro, fazendo uma associação de palavras, fazendo a leitura audível desse texto primeiro, e percebendo as combinações das palavras. Não, essa palavra não combina com essa, então vamos trocar por essa, tá? Então, é toda um trabalho que requer atenção. Às vezes a gente leva a coisa pronta e os alunos nos trazem uma coisa melhor ainda, ok? Então, eu acredito que seja isso, Nilceia, Fernando. Assistam,
assistam ao videozinho, vocês vão perceber que tem bastante falha. O narrador, ele foi, assim, bastante rápido, né? Tá? Mas ficou bem bonitinho, ok? Então, depois vocês me contam se vocês gostaram ou não, me deem o feedback do que a gente poderia melhorar nesse vídeo, tá certo? E tem outros muitos do Mediação que podem auxiliá-los em algumas ideias, ok? Nilceia? Oi, Kátia. Muito obrigada, tá, pela participação, muito obrigada pela paciência, né, os professores. É uma honra, né, tê-la conosco nesse momento formativo. E esse novo olhar, né, de como ensinar a literatura nas aulas de língua portuguesa. Então, nós precisamos estimular os nossos alunos, nós precisamos propiciar momentos de leitura compartilhada, né, momentos que ele consiga chegar a ser um leitor autônomo e aí ele consiga compreender as possibilidades, né, de interpretação, as possibilidades de intervenção, né, e o que eu acho que é o mais interessante é o que nós podemos fazer a partir do texto, né? Então, o professor, quando ele propõe uma atividade de leitura com o aluno, ele precisa ter em mente o que eu posso fazer a partir daquele texto. Quais as possibilidades, né, que eu posso inserir no meu trabalho em sala de aula que vai favorecer para a compreensão do aluno em relação ao texto, né? O que ele entendeu e o que eu posso fazer a partir, né, dessa leitura. Então, ao final, eu posso propor ao meu aluno a elaboração de um podcast, eu posso propor ao meu aluno, como atividade final ali, uma paródia, eu posso propor ao meu aluno gravar um vídeo aí de 1 minuto, né? E cada um vai conseguir expressar a partir do momento que ele domina, a partir do momento, a partir do ponto que ele é capaz de fazer, né? Porque nós vamos pensar assim, vamos pegar um pouquinho da sua fala e um pouquinho da fala da Cris, né? E vocês colocaram a questão da reinvenção, né? E o bacana, do ser humano é isso. Nós estamos de reinvenção, né? E essa reinvenção, ela sempre propicia o quê? Oportunidades, momentos para... E é interessante, né? Nós estamos passando por um período muito difícil, que é a questão da pandemia, e nós estamos nos reinventando, e nós estamos aprendendo. E graças a Deus, né, nós estamos vivos, né? E nós estamos nos reinventando. E o normal, né? O normal não existe mais, porque nós hoje somos seres humanos melhores, nós somos profissionais melhores, e esse aqui é o encanto da vida, né? Eu fico feliz por tê-la conosco, né? É sempre uma grande honra, é um novo olhar, fico feliz por esse momento, pela oportunidade de transmitir aí os seus saberes, compartilhando um pouco conosco, né? Porque o encanto de ser professor é isso, né? Transmitir aquilo que nós sabemos, né? Não adianta nada eu ter conhecimento e guardar esse conhecimento só para mim. Eu preciso compartilhar esses saberes. E a partir do momento que eu vou compartilhando, eu vou propiciando também que outros profissionais, eles façam adequação, né? A partir daquela nova abordagem de se trabalhar, ou eu posso fazer ali algumas adaptações e inserir ali, trabalhar, utilizar ali no meu contexto em sala de aula, tá? Muito obrigada, eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de todos, é um prazer e que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigada, Nilceia. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de estarem comigo até agora, né? Certo? Só lembrando que isso é só um recorte de estudo, tá? É uma possibilidade, ok? E nós estamos aí, certo? Sou uma apaixonada por literatura. Quem quiser conversar comigo a respeito disso, pode vir, que será um grande prazer. A gente pode até montar um grupo de estudo, tá? Que é muito, muito gratificante mesmo, ok? Então, obrigada. E
Eu acho que pelo carinho, pela atenção, por toda essa situação, e a literatura, ela está aí, né? Ela é sensível a tudo, tá? Os textos são sensíveis, e trabalhar com metodologias e o trabalho com o texto não é reducionista, né? O texto, ele abre portas para nós, ok? O texto tem sabor, o texto tem saber, né? Certo? Então, muitíssimo obrigada. E que possamos, né, ser os retalhinhos lá do poema da Cris e nos tornarmos uma grande coxa de retalhos, tá? Muito obrigada, pessoal, muito obrigada mais uma vez aí, Kátia, Fernando, pela parceria, e nós nos vemos numa próxima oportunidade, né? E o convite está aceito, viu, Kátia? Nós queremos sim montar um grupo de estudos aí em relação à literatura, porque é a arte, né? A arte com as palavras, né? Isso nos lança luz, nos traz possibilidades de ampliar o olhar ou termos uma nova visão. Tá? Muito obrigada, de coração.